Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, 15ª porção da Sagrada Torá, Parashá Bo, que significa venha, venha. Ora, mas no texto está vá, ou vai, né? Disse Adonai a Moshe, vá ter com Faraó. Na verdade não é vá, é venha. Eu já vou explicar o motivo da alteração aqui textual. Venha ter com Faraó, porque me endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, para que conte aos teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou Adonai. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz Adonai, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e a casa de todos os teus oficiais, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, queridos, nós temos aí na sequência a 9ª praga, trevas, o Eterno anunciando também a 10ª praga. Temos a instituição de Páscoa, no capítulo 12. Temos a morte dos primogênitos, efetivamente, acontecendo. A saída dos israelitas do Egito e, logo no início do capítulo 13, a consagração dos primogênitos. Então a porção de hoje ela está em Shemot, Êxodo, capítulo 10, do verso 1 até o capítulo 13, verso 16. Temos Haftará em Jeremias 46, 13 a 28. E na Brit Hadashah, Apocalipse 16, 1 a 21. Boa significa venha. O que os estudiosos falam acerca desse verbo venha? Venha comigo ao centro da escuridão humana. Venha que eu vou lhe mostrar como uma pessoa pode ser dura. Então o Eterno aqui, ele convida Moshe, é como se ele dissesse: olha, você pode ficar tranquilo, você não vai sozinho, eu irei com você. Ou seja, você não vai enfrentar esse poder humano sozinho. Então venha. Isso é muito interessante, né, gente? Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós fazemos muitas coisas pensando que estamos fazendo por nós mesmos. Ora, mas se nós temos um princípio de dependência do Eterno em todas as coisas, por óbvio, nós devemos considerar que Ele sempre está conosco. Então, esse é o primeiro princípio. Somos ensinados pela palavra o tempo todo, que esse chamado é um convite para penetrarmos nesse núcleo espiritual do domínio do ego. Por que Faraó estava agindo da forma como agia? E aí, queridos, o Eterno nos mostra aqui algo que Yeshua elucida lá na frente, como nos libertar verdadeiramente daquilo que está endurecido em nós, porque na verdade não é o Eterno que endurece, somos nós que nos tornamos duros. E na presença do Eterno é que nós encontramos a verdadeira libertação. E aí o princípio que todos questionam quando estudam essa parashá é: ora, Deus endurece o coração de Faraó, é isso que está escrito? Bom, é o que está escrito. Mas como interpretar isso? E aí, um princípio de interpretação que nós sempre ensinamos, que nós pegamos as regras claras, toda vez que nós
pensamos que tem um texto contradizente, né, nós temos que pegar os princípios, as regras claras, aplicá-los para entender o que aquele texto está dizendo. E nesse caso, falamos disso inclusive na nossa reunião de quarta-feira, a questão sempre da escolha. É óbvio que o Eterno, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas, mais uma vez, eu enfatizo, o Eterno não move a vontade humana. A nossa vontade é responsabilidade nossa. Então, quando o Eterno fala lá em Devarim, Deuteronômio 30:19, coloquei diante de ti a vida e a morte, escolha, pois, a vida, a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção. Então, essa responsabilidade moral de escolha, ela é nossa. Então, o Eterno apresenta caminhos e jamais vai nos coagir de como escolher. Ele nos dá dica, mas não nos coage. Então, o Faraó, ele não estava aqui fazendo algo coagido. Não, o Eterno tolheu a liberdade de Faraó a tal ponto que ele não tinha controle sobre suas ações. É óbvio que isso não é verdade. Lá em Êxodo 8:15, falamos isso semana passada, 8:32, 9:34, vendo o Faraó que havia alívio, ou seja, o Eterno mandava uma praga, e depois essa praga cessava toda vez que Moisés intervinha, orava ali ao Eterno, aquilo cessava. Vindo o alívio, o que acontecia? O Faraó voltava ao que era antes. E aí o texto diz: vendo o Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração. Então, ele próprio endureceu o seu coração. E aí, somente depois dessa reiteração de condutas, é que vai dizer agora que o Eterno endureceu o coração de Faraó. Então, isso mostra progressão dos estágios de uma pessoa. Aquilo que já falamos, o Eterno nos adverte inúmeras vezes, e quando nós ignoramos propositadamente a voz do Eterno, ele nos entrega a nós mesmos. É o que está lá em Romanos 1. Romanos 1 fala que o Eterno os entregou às suas próprias concupiscências, para fazerem coisas inconvenientes entre si. Por quê? Porque não dá mais ouvido à voz do Eterno. E aí, mais uma vez, o texto-chave de tudo que está acontecendo no mundo hoje, Mateus 24:12, por causa do crescente distanciamento da Torá. Quando uma pessoa se distancia das instruções do Eterno, a tendência, é óbvio, é fazer aquilo que lhe apraz, e não a vontade daquele que é santo. E daí é que vem o endurecimento do coração. Nas versões atuais está assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O texto original é: por causa do crescente distanciamento da Torá, ou seja, por causa da anomia de negar a instrução como o modelo de vida a ser seguido, o amor se esfriará. Então, quando há, gente, essa negativa, quando nós não aceitamos a ordem pré-estabelecida pelo Eterno, ocorre transgressão à sua norma, e por óbvio isso, além do distanciamento, vai gerar aí um esfriamento, por óbvio. É exatamente o que aconteceu. Lá em Salmo 81:11 fala assim: olha, mas o meu povo não quis me ouvir, e aí eu os entreguei à dureza do seu próprio coração. Salmo 81, versos 11 e 12. Ora, quando o povo não quer ouvir o Eterno, seja lá quem for, porque o Eterno nos fez a todos, quando o povo não quis me ouvir, eu os entreguei à dureza do seu coração.
Entregar aí, gente, é retirar a proteção. Bom, você quer fazer? Faça, por sua conta e risco. Então você agora, você está, já que você não quer a minha companhia, você não quer seguir as minhas instruções, você não quer depender de mim, faça do seu jeito. E arque com as consequências. É óbvio, não é? Lá em Isaías, gente, 63, 17, diz assim: porque nos fazes desviar dos teus caminhos e endureces o nosso coração? Aqui é óbvio, né? O profeta está conversando com o Eterno, reconhecendo que o afastamento ocorreu após uma rejeição persistente. A pessoa ela vai relutando, né, até que chega a esse ponto. Não há o que fazer. Porque, mais uma vez, o princípio é: o Eterno não intervém na nossa vontade. Esse é o nosso livre-arbítrio que temos, gente. Um livre-arbítrio responsável. A questão é que muitos acham que o livre-arbítrio ele não é responsabilizado. E aí atribuem aí uma série de coisas, falando que é graça, misericórdia e outras coisas mais. Romanos 1, 24, 26, 28, por isso Deus os entregou. Então, é óbvio que Shaul não está falando aqui que Deus implantou isso, né? Mas que ele se retira, ele deixa a pessoa seguir do jeito dela. O outro princípio que nós sempre falamos é o que Yeshua diz lá em Yohanan 3,19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é endurecimento de coração. Quando nós deixamos de amar a luz, a palavra do Eterno, nós estamos mostrando o quão distante estamos do padrão que ele próprio estabeleceu. Então essa é a situação de Faraó aqui. Então nós sabemos que o Eterno abre portas de arrependimento o tempo todo. A palavra diz que ele não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, todos façam techuvá, todos façam retificação. Mas o homem insiste em fechar essa oportunidade, e aí é óbvio que não há mais o que fazer. O Eterno não fecha primeiro, ele dá abertura. Agora, quando o próprio homem fecha, fechando ali as oportunidades, ele está selando o seu próprio destino. Por isso que a palavra diz hoje: se ouvirdes a voz do Eterno, não endureças o coração. E o que nós vemos muitas vezes, que mesmo nós declarando que estamos no caminho, nós ainda persistimos em fazer algo absolutamente contrário à vontade do Eterno. Isso pode ser causa de endurecimento. Por isso nós temos que confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso nós temos que retificar, sobretudo quando estamos num corpo que precisa crescer rígido. Shaul fala isso, é um corpo a ser edificado, construído e não destruído. E aí, quando um membro não age de acordo com os princípios estabelecidos por esse corpo, é óbvio que todo o corpo sofre as consequências disso. Então o homem escolhe o caminho que ele deve andar, e aí nesse caminho ele vai ser conduzido. Se é o caminho das instruções, esse é o caminho correto. Agora, se é o próprio caminho, ele será conduzido pelo seu próprio caminho, pela sua própria vontade. Quando nós escolhemos as instruções, nós somos ajudados, capacitados. Ezequiel 36, 26. O Eterno nos concede o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, para que nós cresçamos nessa obediência. E o contrário também acontece. Se nós escolhemos a dureza, a rebeldia, a obstinação, nós somos deixados à deriva. Então, queridos, o que aconteceu aqui é exatamente isso, que
Faraó se endureceu. Ele próprio deu aso a esse endurecimento. Ele não quis saber do Eterno, conforme falamos na semana passada. Quem é o Eterno para que eu o ouça, ou seja, para que eu o obedeça? Quem é ele? Porque, conforme falamos, Faraó se sentia o próprio Deus. Ali ele se portava como autoridade máxima, com um caráter divino mesmo. É assim que ele se via. Então ele não admitia ingerência externa. E tem muita gente que age como Faraó. Não é algo externo, gente. Veja o que eu falei aqui, quando o Eterno fala, venha com Moshe, é exatamente isso que o Eterno está nos mostrando. Ele está agora nos mostrando. Faraó aqui é um exemplo, mas pense que Faraó pode ser, nós podemos estar na condição de faraós. Então o Eterno agora vai nos expor e nos mostrar. Vem aqui que eu vou te mostrar o interior do coração de uma pessoa. Prestem atenção nisso aí. Conforme falamos na semana passada, todo mundo quer ser liberto, mas poucos aceitam o processo. A libertação é um processo, a libertação é um confronto. Exige esse cotejo, essa comparação, esse confronto, e uma tomada de decisão. Só que aí a pessoa não quer, ela quer continuar, muitos não querem, muitos querem continuar na performance religiosa, sendo apenas mais um religioso. Consegue comparecer, consegue eventualmente participar, consegue se mostrar às vezes piedoso, mas continua, saiu daqui e continua fazendo coisas que o Eterno abomina. Isso é uma performance espiritual, e é isso que o Eterno está mostrando aqui. A Parashá Bo nos ensina que o Eterno não apenas quer tirar o nosso povo do Egito, falei disso semana passada também. O Eterno quer tirar o Egito de dentro do povo. Qual é o Egito hoje, gente? Ou não existe mais o Egito? O mundo. O mundo é o Egito, é um sinônimo. Então, o Eterno nos resgata do mundo, mas muitos não se permitem, eles continuam com o mundo dentro deles. Então, a função aqui que o Eterno quer, efetivamente, é dar uma libertação total. Mas ela, por hora, ela se apresenta apenas como uma libertação externa, exterior. É aquela coisa, por exemplo, olha o exemplo que dá para entender isso bem. Uma libertação pura, o Eterno propôs, vamos colocar em 15 dias. Vocês vão sair daqui e vão para a terra. Essa é uma libertação total. O que aconteceu? Quanto tempo o povo demorou para chegar lá? Ora, por que demoraram tanto? Por causa da dureza do coração. Por causa da independência, porque não creram nas promessas do Eterno. Precisou de ser moldado ali, mas quase 40 anos, para chegar num destino de 15 dias. Então, nós percebemos o quê? A libertação era só exterior. Eles saíram do Egito, todos se viram saindo do Egito. Isso era o exterior. É aquilo que a pessoa está aqui, está todo mundo vendo. Mas como está o interior? O interior está, conforme foi testemunhado agora há pouco, está submisso ao Eterno, o coração está ensinável, a pessoa está buscando realmente saber as instruções para obedecer, ou ela quer apenas saber as instruções para ter conhecimento? Uma diferença muito grande, porque quando o nosso povo declarou faremos e ouviremos,
Ou seja, eu me comprometo a fazer, independentemente do que virá. Seja lá o que o Eterno determinar, eu já estou me comprometendo a fazer. Mas infelizmente, essa fala ela não se coadunou com as ações. As ações se desviaram muito dessa fala. Falava uma coisa e agia de forma totalmente diversa. Foi o que nós falamos agora há pouco. Isso tem nome. Qual seja? Hipocrisia. Hipocrisia. Então esse venha, Moisés, venha comigo. Deixe-me te mostrar. O que nós temos que saber? O Eterno sempre está conosco. Nós temos que nos conhecer. Senhor, eu tenho medo de me conhecer. Não, eu estou com você. Eu vou te mostrar quem você é. Eu estou com você. Agora, para te curar, para te libertar efetivamente. É a forma que Yeshua dá lá na frente, gente. E nós vamos falar sobre isso. Então, é um confronto acompanhado da maior presença que nós podemos desejar. O profeta fez com Davi, né? Contou para ele lá uma história das ovelhinhas e tal, e o filho falou: essa pessoa é você. Esse homem é você, cheio de justiça própria, né? Não, esse homem tem que ser morto. Peraí, tem que ser morto? Esse homem é você. Gente, esse homem somos nós. Então, assim, é aí que está a misericórdia do Eterno, mas a misericórdia ela aponta para uma retificação. É óbvio que são oportunidades que temos. Enquanto estamos falando disso, isso ainda é oportunidade, porque vai chegar um momento que não mais se falará sobre isso. Não mais haverá oportunidade de retificação. E aí? E aí? Tarde demais. A porta da arca vai se fechar. Noé ficou ali apregoando, convocando, falando, admoestando a que o povo fizesse techuvá, que se arrependesse, e todos estavam absolutamente indiferentes. Esse cara é louco. Gente, pensa nos dias de hoje. Nos dias de hoje, houve testemunho na mesa assim, quando nós vamos falar de algo do reino, vocês são doidos. Esse povo é doido. As pessoas já acham estranho. Por quê? Porque aí fora, gente, já não se convoca mais ninguém para arrependimento. Já não tem mais pontuação de pecado. O pecado agora tem outros nomes. Tem os nomes aí mais científicos possíveis. Tratando como doenças, entre aspas, para não mexer no centro da vontade, no centro do governo, deixando a pessoa entregue a si mesmo. Isso não é obra do Eterno, pelo contrário. Agora, não é uma obra externa de Hassatã, não é isso que eu estou dizendo. Isso é uma obra interna, ou seja, nós criamos isso para nós mesmos. E aí, conforme a palavra diz, muitos para a própria destruição. O faraó, conforme eu disse, ele representa o domínio visível. Todos que viam o faraó é a autoridade máxima, é o Deus do Egito. E aí, o problema de faraó era o quê? A vontade dele, o coração dele. É o que o Eterno estava mostrando. Enquanto o coração dele não muda, os sinais iam intensificando. Agora vem mais pragas. Já mandei várias, agora eu vou mandar outras. As pragas aqui, gente, como sinais que vinham aumentando, também era o juízo se intensificando. O Eterno estava ali, naquela oportunidade, punindo todos aqueles que estavam ali, obviamente,
anuindo, concordando com a escravidão do nosso povo. Mas ainda assim, a escravidão permanece. Por quê? O que a Torá nos ensina? Milagres, sinais externos não quebram o orgulho do nosso coração. Muitos veem sinais. Por exemplo, o nosso povo, quando viu esses sinais, não era para ter uma contrição extrema, porque se o Eterno estava fazendo aquilo ali como elementos, ele estava mostrando aqueles elementos como um tipo de salvação para nós. Qual que seria a postura correta? A nossa postura correta. Muito temor. E uma reverência total com o nosso Deus. Por quê? Porque de fato Ele estava nos protegendo, nos libertando e querendo nos conduzir. Agora, a condução, para que Ele nos conduza, isso depende de nós. A condução depende de nós. E aí, queridos, para a condução depender de nós, ou seja, para que nós sejamos efetivamente conduzidos pelo Eterno, nós temos que permitir a transformação que o Eterno quer fazer em nós, por meio do confronto com a verdade. Existe uma verdade. Yeshua fala lá em Yohanan: Pai, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ou seja, a tua Torá, a tua instrução é a verdade. Santifica-os nesta verdade. Oração do nosso Adon. Santifica-os na verdade. A tua Torá, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que estar dispostos a essa transformação, coisa que obviamente Faraó não estava. Ele sabidamente não negaria o seu poder, mesmo diante de tão catastróficos sinais. E aí, queridos, fazendo um midrash aqui com a Brit Hadashah, lá em Romanos 6,4 fala assim: olha, nós fomos sepultados com Ele na morte, para que assim como o Messias ressuscitou, andemos nós em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É outra vida. É uma vida nova. Após um novo nascimento, após um confronto, após a permissão de sermos expostos, e reconhecer que nós precisamos ser guiados de fato pelo Eterno, de sermos santificados pela palavra do Eterno. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, à luz da Torá, nós sabemos que Shaul, em hipótese alguma, ele mostra essa luz da Torá sem anular a obediência. É óbvio. Ao contrário do que muitos dizem. Muitos atacam Shaul alegando que ele alterou a Torá, que ele também anulou a Torá, abirrogou, enfim. E nós sabemos que isso não é verdade. Por quê? Por causa dos princípios hermenêuticos. Shaul era um erudito da Torá, alguém que fazia parte do Sinédrio, alguém que manuseava bem a espada, ou seja, a palavra. A palavra da verdade era muito bem manejada por ele. Então isso cai naquilo que Pedro Kefas falou sobre ele. Realmente Shaul é profundo, ele escreve coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a sua própria destruição. Ou seja, quando nós queremos
deturpar as Escrituras para justificar uma transgressão nossa, e isso é para a nossa própria destruição. É isso que Kéfas está dizendo. Porque a palavra, a instrução, é a única regra de conduta, é a única regra. Quando eu digo, não é assim que se interpreto do meu jeito, outro vai interpretar do jeito dele, o outro também de igual modo, nós estamos transgredindo a Torá no quesito de ou supressão, ou acréscimo, coisa que o Eterno lá em Devarim proíbe. Então, gente, o Egito aqui, ele nos mostra o domínio do pecado. Faraó aqui nos mostra o senhorio da carne. Somos nós no governo. Quando nós saímos do Egito, tanto aqui na porção, quanto a nossa figura de sair do mundo para servir o Eterno, a primeira coisa que tem que ficar claro é uma ruptura de governo. Não estou mais sujeito à minha vontade. Não estou mais sujeito ao governo do mundo, esse governo de rebelião contra o Eterno. Um afastamento total da santa instrução. E aí, a caminhada, a trajetória do povo, da saída do Egito até Canaã, representa a nossa caminhada aqui. Dure o tempo que durar. Para cada um vai ser um período. Que seja um período longevo, mas com qualidade de relacionamento com o Eterno. Então, e nessa caminhada vai acontecer o quê? Tikkun, retificação, reeducação. Nós passamos por uma reeducação completa. Ou seja, nós agora vamos andar em novidade de vida, uma vida diferente, uma vida que vai priorizar agradar ao Eterno. Que Yeshua fala lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Eterno e a sua justiça. Isso é mandamento, gente. O que estamos fazendo com esse mandamento? Maria Lúcia falou comigo hoje, uma situação que tinha acontecido lá em casa. Ela falou assim: olha, o que Deus me falou com essa situação em relação ao Shabat é lembrar e guardar. E aí eu percebi o quê? Eu percebi que eu estou lembrando bem do Shabat, mas eu não estou guardando bem o Shabat. E isso, gente, é só a ponta do iceberg. O Shabat é a coroação da semana. Quando nós fazemos aqui o cortejo da Torá e o cotejo, a comparação da nossa vida com a Torá, é para nos lembrar de como foi a nossa semana. Foi uma semana de fato priorizando o reino do Eterno, ou foi mais uma semana que nós conduzimos o tempo todo? Que nós é que ficamos no centro, que nós não tivemos tempo para ler a palavra, orar, falar com o Eterno, não tivemos tempo sequer para jejuar. Minha esposa falou assim: como estão os homens da congregação? Estão jejuando? Eu falei assim: eu estou confiando que sim, porque foi um pacto que nós fizemos. Então, ninguém falou comigo que não está, eu estou confiando que estão. Vocês dois aí estão liberados do pacto, que vocês não sabem. Mas, agora estava. Pode jejuar. Nós temos um jejum que fazemos toda segunda-feira, do pôr do sol de domingo até meio-dia de segunda-feira, pelo menos. Quem quiser se estender mais, pode estender. Fizemos aqui por propósitos específicos, hoje estamos fazendo pelo corpo, para que nós consigamos a unidade do Eterno em nós e para que possamos ser preparados para cumprir o mandamento de fazer discípulos. Então, o jejum é esse, do pôr do sol de domingo até meio-dia
foi o prazo mínimo que nós estabelecemos, com liberdade, obviamente, né, de fazer também de acordo com as próprias condições. Mas isso, gente, é priorizar o reino, né? Ler a palavra. Não tem como nós crescermos espiritualmente se nós não temos tempo de leitura da palavra. Porque quando lemos, o Eterno fala conosco. Não existe, gente, esse negócio que muita gente aprendeu no mundo ocidental aí, no romanismo. Não, Deus falou comigo assim. Aí quando você ouve um negócio assim, como que Deus falou? Esse negócio não bate com a Torá. Isso colide, muito pelo contrário, isso está em plena rota de colisão. Como que Deus falou? Aí a pessoa tem a coragem de falar, não, Deus falou. Gente, podem abolir esse negócio, né? Tudo que o Eterno tinha para nos falar, Ele já falou, está tudo aqui. Está tudo aqui. Né? De capa a capa, nós conhecemos todas as instruções, todos os conselhos, todas as providências, tudo, absolutamente tudo. O Eterno jamais, escutem isso, jamais falará algo contra a sua própria palavra. Isso não faz sentido. Isso não vem do Eterno nunca virá. Só que o romanismo incutiu isso na mente de muitos e muitos repetem isso. E nós precisamos abolir essas coisas para que nós vençamos esse governo que ainda, muitas vezes, quer nos subjugar. Você falou alguma coisa, não? É a atualidade da Paraxá para o século XXI, né? Como descreve os nossos dias, a saída do Egito que nós temos que viver. Né? Exatamente. E Shaul está falando aqui, gente, de um senhorio que precisa ser quebrado e mudado. É aquela coisa, né? Nós estamos servindo alguém. A questão é saber a quem estamos servindo. Ou nós servimos ao Eterno, ou nós estamos servindo ao Deus desse século. E aí é que ocorre esse endurecimento. Quando não reconhecemos isso, nós vamos nos endurecendo. E é interessante que eu peguei aqui uma correlação em Romanos 6, 7 e 8, muito interessante. Em Romanos 6, concluindo isso aí, não falando apenas que o Eterno nos perdoou por meio do sacrifício de Yeshua, mas que há aqui uma mudança de senhorio. É o que o Eterno estava fazendo com o nosso povo lá em relação ao faraó. Ele estava tirando o faraó, mas querendo ser ali o guia efetivo do nosso povo. Romanos 7 fala, quando o Egito, quando o mundo ainda fala dentro de nós, Romanos 7, 19, o bem que eu quero, muitas vezes não faço. O mal que eu não quero, muitas vezes faço. Isso é o quê? Isso é uma reminiscência do mundo, do Egito. É aquilo que nós não queremos mais, mas isso acaba acontecendo. Mostrando, evidenciando mais uma vez a nossa natureza. Uma natureza, gente, em constante vigilância. E o que acontece em relação a isso? Muitos entram no caminho, se empolgam no caminho e depois relaxam no caminho. Relaxam. Por quê? Porque tem uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. E o que nós temos que saber requer vigilância constante. A Brit Rabachá fala isso, né? Orai o quê? Orai quando? Sem cessar. Orai e vigiai. Requer oração e requer vigilância. Constante. Não podemos relaxar, gente. Muitas vezes nós relaxamos a hora que nós levamos uma paulada, um ataque. E se nós não recuperarmos rápido, nós sucumbimos. O mundo espiritual, gente,
atenção da nossa parte. Né? E é exatamente isso que o Eterno está mostrando para Moisés aqui. Né? Muitos hoje conseguem se ver livres do sistema, né? Mas ainda com a mente escrava. A mente continua escrava. Aí de novo o que Shaul determina, o mandamento: transformai-vos. Através de quê? Da renovação da mente. Como que nós renovamos a nossa mente? É tirando o lixo que está lá e transmudando todo o conteúdo. Não, vamos agora colocar coisas boas, as instruções do Eterno. Não é? Ô, gente, passado ficou para trás, agora daqui para frente vamos caminhar. Shaul fala o quê? Shaul fala o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você vai olhar para trás? Não, você pode até se lembrar. É interessante que se lembre para que aquilo sirva de modelo e advertência, mas o olho, tem um alvo. Vamos prosseguir rumo ao alvo. Nós estamos fazendo, gente, uma grande obra. Aquilo que Neemias falou: estou fazendo uma grande obra. Não tem Tobias e Sanbalat que vai demover desse objetivo. O que mais tem é Tobias e Sanbalat querendo nos derrubar, nos tirar do propósito. Shaul fala, né? A Torá é santa, justa e boa. Então, ou seja, o problema não é a Torá, mas um coração endurecido. Um coração que Deus endureceu? Não, um coração que nós mesmos endurecemos. Quando nós, gente, fazemos algo que nós sabemos que não devemos fazer, né? Isso demonstra quão endurecidos estamos. Por quê? Porque não há temor. Faz aquilo ali sem nenhum temor, né? Isso é dureza de coração. Ou seja, é uma luta constante de quem já saiu do mundo, saiu do Egito, né? Mas ainda não permitiu ao Eterno circuncidar o nosso coração. Ou a pessoa não permitiu que o Eterno circuncidasse o seu coração. O que é a circuncisão de coração? É tirar, gente, da nossa vida tudo que ainda nos impede. E aí nós falamos assim para o Eterno: isso aqui só tira, isso aqui só pode tirar. Aqui, mas só deixa esse pecadinho aqui, porque esse aqui eu não vou largar, não. Ou seja, eu quero continuar governando, eu não posso perder o governo. Como? É isso aí que nós estamos declarando. Isso é dureza de coração. E aí, queridos, o Eterno não vai fazer isso à força. Quando Ele disse que nos daria um coração de carne, que Ele escreveria no nosso coração, ou seja, na nossa mente, os seus mandamentos, os mesmos mandamentos, agora escritos em nós. Isso é se houver permissão, isso é se houver renúncia de senhorio. É o que Ele queria inicialmente que Faraó fizesse, mas ele próprio foi se endurecendo. E aí o Eterno falou assim: bom, já que está duro mesmo, vou mostrar o meu poder nessa situação. Porque, claro, já sabia que não haveria nenhum tipo de mudança. Será que o Eterno olha para nós e percebe em algum ou alguns de nós que não haverá mudança? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Conforme a palavra diz, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto estamos ouvindo, gente, enquanto tem aí um fiozinho de esperança, o Eterno ainda pode agir e nos transformar por completo. Nós temos que autorizar isso. Ele não vai fazer isso de forma impositiva, coercitiva. Nós temos que autorizar. E essa autorização, ela só vem com a negativa de senhorio. Ou seja, Senhor, eu quero depender do Senhor o tempo todo. Eu quero fazer a tua vontade, como Yeshua declarou.
alguns falam assim, eu não compreendo muito bem o papel de Yeshua, não compreendo como eu tenho que me relacionar com Yeshua. Simples, gente, simples. O papel redentor que Yeshua já fez, ele atendeu um comando do Pai, do Eterno. Pronto, isso já está feito. Ele próprio declara, tetelestai, está consumado. Pronto. A partir daí, ele nos ensina. Bom, ele promove então, pelo sacrifício, ele promove a reconciliação. Então, por meio dele, nós somos o quê? Reconciliados com ele. Com o Pai. Somos reconciliados com o Eterno. E aí ele dá a fórmula. Bom, agora que vocês se reconciliaram com o Eterno, deixa eu mostrar para vocês como que vocês vão agradar o Eterno. Como? Vão e não peques mais. Não fazendo mais a própria vontade. Eu não faço a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Ou seja, vocês vão depender do Pai para tudo. Para tudo. Esse vai não peques mais, está na porta. Né? A pessoa é perdoada ali, é para não pecar mais. Mas aí, a questão aqui é dependência. A partir de agora, vocês querem agradar o Pai, e aí ele se coloca como um modelo. Nós olhamos para Yeshua como um modelo a ser seguido. É um modelo, não é para ser adorado, né? É para seguir os passos. É um modelo. Yeshua não veio avocar a glória que é do Pai, como muitos pensam. Yeshua veio para nos ensinar como relacionar com o Pai na máxima essência, assim como ele relacionou. Simples assim, gente. Simples assim. Né? Olhar, a própria palavra fala isso, aquele que diz que permanece em Yeshua deve andar assim como ele andou. Como Yeshua andou? Em plena obediência, em plena dependência do Pai. Romanos 8, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cumprindo, gente, Jeremias 31, falamos disso na quarta-feira. A Torá agora escrita no nosso coração, Ezequiel 36, 26, com o coração novo, agora em novidade de vida, o Eterno pode nos conceder o Ruach HaKodesh, o poder para que nós andemos em plena obediência aos seus estatutos, ordenanças e mandamentos. Assim como o Eterno ungiu a Yeshua, o Nazareno, o Netzarim, com o Ruach HaKodesh, olha aqui Ezequiel 36, 26, e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. O Eterno quer ser conosco, o Eterno estava com Moisés aqui, mostrando para Moisés a natureza humana, para que ele conhecesse mais do interior, para saber como agir no exterior. Lembrando também, né, eu acho que a Torá, antes dela ser escrita, há uma preparação para a peça que vai receber a escrita, né? Então, ou seja, o nosso coração, antes de tudo, ele precisa ser preparado para receber a Torá escrita. Com certeza, exatamente, com certeza. Essa é a caminhada, a saída do Egito. E o trajeto, esse é o trajeto. Um trajeto que seria feito em 15 dias, demorou 40 anos. Isso mostra o quê? Que muitas vezes, né, uma retificação na nossa vida que poderia ser rápida, ela acaba demandando muitos anos, décadas. Você fala? Ok. Então, queridos, o Rua não substitui a Torá, pelo contrário, ele internaliza, ele nos capacita a cumprir a Torá. Então, para sair do Egito, nós temos que negar o nosso senhorio, né, e permitir que o Eterno governe. E aí nós podemos nos fazer os seguintes questionamentos, né? Onde estamos ainda resistindo às instruções do Eterno, mesmo após sinais e mais sinais, correções, livramentos, testemunhos, e ainda resistimos? Onde? Em que áreas nós ainda estamos fazendo isso? Isso, gente, isso mostra o quê? Endurecimento. Se ainda nós entendemos que não estamos livres totalmente, significa que ainda há um certo endurecimento.
Eu estou querendo servir ao Eterno porque eu amo o Eterno, eu quero de fato fazer parte do mundo vindouro, ou eu estou buscando apenas alívio para situações momentâneas, instantâneas? Ou seja, eu passo por um problema e eu clamo ao Eterno para me livrar daquele problema, e o Eterno vem e livra, e a partir dali eu me esqueço do Eterno. Ou efetivamente eu quero suportar o processo. É o que Yeshua fala, né? Amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade. Repetindo o chamado, sim. Esforço, Sim. né? E amar o próximo como a ti mesmo. É o resumo da Torá. Então, Esse é o resumo da Torá. tudo que você está falando é no sentido assim, né? Que nós precisamos nos entregar e amar a Deus acima de todas as coisas. Ô gente, escutem isso. As histórias do nosso povo de libertação do Egito são histórias que nos tocam, né? Porque falam muito conosco, nós nos colocamos naquela situação e percebemos o quanto o nosso povo sofreu. Mas conforme, mais uma vez, Romanos 15:4, tudo o que foi escrito foi para o nosso ensino. Está escrito para que nós olhemos para essas coisas e tiremos as lições que o Eterno ainda nos fala no dia de hoje. E aí, o que nós precisamos saber? Toda libertação, seja em que área for, toda libertação exige adequação com as Escrituras. E para haver essa adequação, não pode haver nenhum tipo de endurecimento, ou seja, nenhuma reserva. O que é reserva, gente? Reserva é aquilo que nós omitimos, escondemos. Eu estou relacionando com o Eugênio, e eu crio uma reserva. Eu vou me relacionar com o Eugênio até certo ponto. Daqui para frente, eu não me relaciono com o Eugênio. Isso é reserva. Tem muita gente que faz isso com o Eterno. Permite até um certo ponto, a partir dali ele não permite mais. É criar reservas. Isso é endurecimento. Ou seja, continuamos nos endurecendo. E pode chegar ao ponto de petrificação total, onde não há mais conserto. Se nós não permitirmos isso, gente, será apenas um evento isolado e exterior. É uma coisa geográfica. Eu saí de uma congregação evangélica e agora eu estou numa sinagoga. Geograficamente ele mudou de status. Mas e aí, internamente? Se isso não for sincero, a pseudo-fé será um ato de hipocrisia. E aí nós teremos, gente, se não há uma mudança interior de cada um, o Egito, o mundo vai reaparecer na nossa vida de outra forma. Antes era lá, agora é cá. Ou seja, não tem diferença. Então não é o local propriamente que determina. O que determina somos cada um de nós. Isso é que vai determinar. Quando o nosso coração se rende, aí sim o faraó cai. Quando a Torá é colocada na sua devida importância, aí sim nós estamos no caminho certo. E só assim, queridos, é que nós vamos ter verdadeira liberdade para receber do Eterno aquilo que Ele tem para nós. É um verso que eu já falei hoje, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Notem que é, se vocês quiserem. Então a vontade vem primeiro. Tem que querer. E aí, não, eu quero, Senhor, então você me ouça. Ouve, Israel. O Evandro falou que agora do amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso amor, entendimento, Shema puro. Yeshua não estava inventando, criando uma regra nova, senão Devarim, Deuteronômio 6:4 em diante. Ouve, Israel.
declarando o Shema, declarando a essência da Torá. Mais uma vez, queridos, o endurecimento do coração não é um decreto. O endurecimento do coração é um processo, do mesmo jeito que a Techuvá é um processo. Ninguém endurece o coração da noite para o dia. Também ninguém faz Techuvá da noite para o dia. O coração vai sendo endurecido por pequenas coisas. A ausência de leitura da palavra, a ausência da oração, a ausência do jejum, a ausência de comunhão com os irmãos, né, de congregar, a ausência de cumprimento de outros mandamentos. Isso vai acontecendo e a pessoa, no princípio, ela nota isso muito sério, ela fica muito incomodada. Aí faz uma segunda vez, incomodou, mas foi um pouquinho mais leve. Da terceira vez já não está incomodando, da quarta nem se fala, da quinta já está fora. Então esse é o prejuízo. E as Escrituras também nos advertem quanto a isso. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, principalmente agora que o fim dos tempos se aproxima. Agora mais do que nunca, gente, com tanto ataque do mundo, sobretudo na nossa mente, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos nos renovar. E isso só vai acontecer por meio do corpo. A multiforme sabedoria do Eterno se manifesta por meio do corpo. Isso para quê? Para que não haja isolamento. Rambam fala, tudo está previsto, mas a escolha é nossa. A responsabilidade é nossa. Porque avô 3,15. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. A escolha é de vocês, a escolha é nossa. E aí ele diz o que? Ele fala que Faraó perdeu a capacidade de se arrepender porque rejeitou reiteradamente todas as oportunidades que lhe foram dadas. Quando uma pessoa rejeita as oportunidades que lhe são dadas, ela perde a capacidade de mudança. Está tão dura que ela já não faz diferença. E aí, queridos, chamam muita atenção para a questão do juízo. Isso é um juízo. Ou seja, estamos sendo julgados. E os estudiosos apontam o pior juízo que nós podemos receber é sermos privados da presença do Eterno, ou seja, sermos entregues a nós mesmos. Esse é o pior juízo. Vocês lembram do que Davi falou quando o Eterno lhe propôs uma punição por causa do erro dele? O Eterno falou que ele queria puni-lo. Escolhe qual tipo de punição você quer. O que Davi falou? Cair nas mãos de Deus. Eu prefiro cair nas tuas mãos. Não quero uma punição humana, eu quero a tua punição. Porque Davi conhecia o Eterno e sabia da misericórdia do Eterno. Ele sabia que se ele ficasse na mão de homens, ele não seria privado, ele não seria privilegiado, muito pelo contrário. A punição do Eterno, ela tem uma medida, né? A dos homens, não. Saul também foi rejeitado pelo Eterno. Aí ele perdeu o filho, né? Também não, ele foi rejeitado. Não é o caso porque Davi não foi. Davi, ele perdeu o filho, né? Sim. O Davi foi corrigido. Disciplinado. Ele aceitou a disciplina. Isso. Ele foi disciplinado. Saul foi desobediente. Saul foi reprovado. Reprovado. Isso. Acabou para ele, fim da linha. Ô, gente, as pragas aqui lançadas no Egito, elas foram aumentando gradativamente como uma oportunidade de retificação. Não é? O que isso nos ensina? Que às vezes alguns de nós passam por determinadas situações e o Eterno está querendo o quê? Nos disciplinar.
Quando nós aceitamos a disciplina, há cessação. É o que aconteceria com o Faraó. Se ele aceitasse ali a atuação do Eterno e reconhecesse isso, cessaria todas as pragas. Mas o que aconteceu? Endurecimento. E quando acontece no nosso meio, quando rejeitamos a disciplina, gradativamente nós vamos causando outros males sobre nós. E aí os estudiosos falam que o significado de gafanhotos e trevas nessa porção, os gafanhotos como sendo uma invasão do vazio interior. Olha que coisa interessante. Quando falo em vazio interior, eu me lembro, daquilo que a palavra nos adverte para sermos cheios de quê? Do Rua, cheios do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito, não haverá vazio capaz de nos corromper. E os gafanhotos, aqui como predadores, devoradores, eles vêm onde existe um vazio interior. Então, essa é a representação dos gafanhotos. E as trevas? Significa o que as trevas? Ausência de luz. Ausência de luz. Significa o que? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Conforme já falamos, um endurecimento tão grande, um afastamento tão grande. Já falei isso aqui, de vez em quando a gente vê entrevista na rua, você acredita em Deus? E aí você ouve pessoas falando assim, a pessoa ela não sabe nem o que a pessoa está perguntando. Isso é possível nos dias de hoje? Não parece um negócio meio louco? Perguntar para alguém se ela acredita em Deus, normalmente a pessoa fala assim, não, eu não acredito, Eu me deparei com a resposta outro dia que eu falei assim, de que você está falando? Como assim? Não, você acredita que tem um Deus que criou todas? Não acredito. Entendeu? A pessoa não está posicionada espiritualmente, ela está totalmente deslocada. E as trevas lá era falsado, Então quer dizer, a cegueira, no caso que você está falando da a cegueira ela é manuseada com a própria mão. A pessoa quer permanecer cega. Exatamente. Queridos, nós temos na sequência a morte dos primogênitos. O que significa a morte dos primogênitos? Quem arrisca o palpite? Por que o Eterno mexe aqui, gente, com os primogênitos? Essa é a visão romana. A primícia do trabalho dos caras e também por causa que o filho do Faraó era um mini deus ali. Mais ou menos nessa linha. Gente, a morte dos primogênitos, Adriana, mas só quem quer acertar é que erra. Só quem quer acertar é que tem coragem de falar. Não preocupe com isso não, faz parte. Gente, a morte dos primogênitos significa que o colapso da ilusão de controle. É o que o Rafael falou aqui agora. Qual que era a ilusão de Faraó? Aí ele tem um filho. O filho vai ser o quê? Deus. Sucessor dele. Se ele se considera Deus, o filho vai ser um deusinho. E aí, gente, olha o raciocínio como é que é interessante. Então, o Eterno atingiu os primogênitos porque o primogênito representava continuidade do poder, garantia de futuro, presta atenção nisso, que coisa interessante aqui, transmissão de autoridade, perpetuação do nome e do domínio. E aí o que diz o mandamento? O que diz o mandamento? Visitarei até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Gente, é interessante demais. Então o Eterno estava mostrando aqui que Ele é o Todo-Poderoso, Ele que está no controle de todas as coisas, que ao contrário, eu não posso confiar
obviamente, naquilo que o Eterno me permitiu administrar nesse mundo, se eu pretender perpetuar isso como algo de mim mesmo. Não, por isso que a palavra fala, vocês devem dizer assim: se o Eterno permitir, ou seja, Bezrat Hashem, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Se o Eterno permitir, a minha descendência vai ser assim, assim e assado. Se o Eterno permitir, eu posso fazer isso, eu posso fazer. Se o Eterno permitir. Então o Eterno estava quebrando aqui essa perpetuação. Porque o ímpio, ele pensava exatamente isso: eu vou perpetuar essa maldade por meio de quem? Vejam o que está acontecendo, por exemplo, o que acontece, os vizinhos do nosso povo, lá na linha de Gaza, ali, o que acontece? Os meninos são criados desde tenra idade, para cumprirem um propósito malsão de prejudicar o nosso povo. E se não houver a interveniência do Eterno nisso aí, a interferência do Eterno, certamente o nosso povo sucumbe. Mas nós sabemos, pelas Escrituras, que isso não acontecerá. Mas eles são treinados para isso. Então, para Faraó, que se via como divino, o primogênito era a prova de que seu reino continuaria dentro do seu controle. Não, eu ensinei meu filho, ele vai fazer exatamente o que eu ensinei para ele. É uma loucura, né? A pessoa não vai estar viva para ver como é que ele faz, né? É o que a palavra diz. Entreguei a loucura dos seus próprios pensamentos. A pessoa cria aquilo e ela pensa que aquilo vai ser do jeito que ela está imaginando. Então, quando o Eterno fere os primogênitos, ele não está atingindo pessoas apenas, ele atinge o símbolo máximo da autossuficiência humana. Aquilo que nós pensamos que nós... Gente, por isso que o Shema é importante. Olha o que o Shema fala: vocês inculcarão na mente dos seus filhos essas palavras. E falando em primogênito, por que tem que resgatar o primogênito? Cerimônia de Pidyon Haben, que tem que ser feita como resgate dos primogênitos, por causa dessa praga aqui, por causa dessa praga. Alguém leu o texto aí hoje, né? O homem, o ser humano, pensa que controla o amanhã, mas o Eterno, Ele é o Senhor da continuidade, do futuro e da vida. Só Ele. Só Ele. Por isso temos que manter aí a nossa dependência, declarar que estamos servindo ao Eterno, para que Ele nos conduza a um futuro promissor. E é claro, gente, quando eu falo futuro promissor, eu estou me referindo muito mais a estar com Ele no mundo vindouro, e obviamente, a palavra também garante prosperidade nesse caminho. Então, é algo que nos atinge tanto aqui quanto no futuro. Nenhum poder humano pode se perpetuar sem a permissão do Eterno. Então, não depositem confiança na sua descendência. Nada vai acontecer se o Eterno não permitir. Nós temos que cumprir o nosso papel, incutir na mente dos nossos filhos as santas instruções. Confiar, a palavra diz o quê? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Então, essa ilusão precisa cair. Raftará com Jeremias 46, quando o tempo da correção se perde. Jeremias 46, 17 diz assim: Faraó, rei do Egito, não passa de um ruído vazio, perdeu a sua oportunidade. Perdeu a sua oportunidade. Ele teve a oportunidade, mas ele a perdeu. Ou seja, virou o quê? Um ruído vazio. Aqui fala barulho insignificante.
Olha aí. Insignificante. Assim como o faraó ignorou os sinais, o Egito histórico repetiu o padrão. O que Jeremias está nos ensinando aqui? Ele está afirmando que poder sem obediência é apenas barulho. Qualquer poder que não se submete à vontade do Eterno é nada. É nada. Ruído vazio, muito discurso, muita força aparente, nenhuma autoridade diante de Deus. Nenhuma autoridade. E quando diz que ele perdeu a sua oportunidade, que o Eterno deu todo o tempo para ele, todos os avisos, todas as chances de retificação, mas todos foram desperdiçados. Pois não. No Êxodo, no capítulo 9, no versículo 16, fala assim: mas é exatamente por essa razão que eu o deixei vivo, para lhe mostrar o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Isso aí. Então, gente, o Eterno julga o Egito não por falta de sinais, mas por ter ignorado repetidamente todos os sinais que ele deu. E aí, o problema, muitas vezes, não é a ignorância, que a pessoa fala assim, eu não sabia. O problema está no adiamento da resposta e tomada de decisão. A pessoa vai adiando, ela sabe o que tem que fazer. E a palavra nos diz acerca dessas pessoas. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, pecado por omissão, gente. Pecado por omissão. Adiamento deliberado de resposta. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Eu vou esperar amanhã. Vou esperar depois de amanhã. Vou esperar o pai morrer. Vou esperar o casamento. Vou esperar o neto. Vou esperar... Toda hora tem uma desculpa. Olha, interessante o paralelo aqui de Jeremias, Fala assim, lá no Êxodo, o faraó viu pragas, advertências e livramentos graduais. Jeremias menciona, o Egito viu profecias, alertas políticas e sinais históricos, mas todos eles confiaram na própria força, eles desprezaram os avisos e acreditaram que teriam uma outra oportunidade. Não é assim? 10 pragas, acreditavam numa 11ª, numa 12ª, ou seja, vai ter chance ainda. Quando o coração não muda, a história se repete. Se nós não aprendemos com isso, nós somos os maiores prejudicados. Conquanto o Eterno nos conceda tempo para arrependimento, esse tempo não é infinito para nós. Para nós ele não é infinito. Esse tempo, gente, é só a misericórdia dele que ainda está ao nosso dispor. Só que esse adiamento transforma a misericórdia em juízo sobre nós. Então temos que ter muito cuidado para não desprezarmos isso. Jeremias então nos ensina que perder o tempo de Deus é perder a própria vida, o próprio futuro. É isso que está no capítulo 46. Brit Hadashah, Apocalipse 16, falando aqui do faraó escatológico, As taças da ira repetem o padrão do Êxodo: juízo progressivo, advertência contínua, endurecimento crescente. O padrão está repetindo, gente. Eu mencionei aqui na reunião de quarta-feira um padrão numa determinada situação que o delegado foi investigar, ele descobriu um padrão. E aí agora está investigando aquele padrão em relação às mortes. Olha aqui o padrão: juízo progressivo, advertência contínua, endurecimento crescente. E não se arrependeram em nenhuma das situações. Então, gente, mais uma vez, o problema da humanidade não é ignorância, mas uma resistência voluntária a ouvir a verdade, a praticar a verdade, a servir a verdade. Levando em conta, também estou aqui pensando, levando em conta que
Exatamente isso aqui. Basta. São as taças da ira. Vai ser derramado. Anderson, estou percebendo, né? Que muitas vezes nós agimos como um copo cheio, né? Que Não tem mais não espaço. tem mais espaço. E a gente deve refletir sobre isso, né? Para que senão a gente vai ficar estagnado, não vai ter capacidade de evolução. Exatamente. Se não tem mais como colocar nada, como vamos crescer? O que é o faraó interior, gente? Fechando agora, encerrando. Gênesis 4:7, o Eterno fala assim com Caim: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha o faraó interior. Quem é o faraó interior aqui? A gente encerra. Não atribui o terceiro, não. Não O próprio eu, não é? O próprio eu, sim. O próprio eu. Está falando com Caim, cumpre a um terceiro dominar, não Caim, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, cumpre a cada um de nós. O pecado, gente, a transgressão jaz à porta, cumpre a cada um de nós dominá-lo, cada um na sua particularidade. Igual a serpente falou para a mulher, se você comer, vai ser Deus. Vai ser igual a Deus. Circuncidai o vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Circuncidar o coração, gente, é tirar do coração, tirar da nossa mente tudo aquilo que nos impede de servir ao Eterno integralmente. Lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Ou seja, o problema, gente, nunca foi o exterior. O problema é quem governa o nosso interior. Esse é o problema. Essa é a chave de tudo. Essa é a chave de tudo. E aí Yeshua nos apresenta a fórmula: negar-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, olha aí o modelo: negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. Negar-se, gente, não é uma autoaversão, não é anulação da identidade, mas sim renúncia do governo do eu. Eu saio fora. Um destronamento do faraó que está dentro de cada um de nós. Olha aí. Isso é negar-se a si mesmo. Não fazer a própria vontade. Yeshua disse: não procuro fazer a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Então Yeshua, gente, nos mostra um modelo avesso, oposto a faraó. Ou seja, o faraó diz: quem é Adonai para que eu lhe obedeça? Yeshua diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Quando o faraó está falando: quem é você? Yeshua falou assim: não, a minha própria subsistência consiste em fazer a sua vontade. Aqui está o contraste máximo. O faraó, autodeificação, autossenhorio, e Yeshua, uma submissão perfeita. Somos discípulos de Yeshua. Temos que ter essa submissão ao Pai de forma íntegra e perfeita. Então, queridos, a Parashá Bo é o chamado de Deus para que destronemos o faraó interior. E se nós temos alguma dúvida de como fazer, Yeshua é o modelo de homem que não governou a si mesmo, mas viveu totalmente submisso ao Pai. E assim nós declaramos que o êxodo externo, o sair do mundo aí, vai depender daquilo que nós vamos fazer no nosso interior. Se eu deixar de reinar, certamente o mundo vai cair. E eu só terei pleno êxito quando a vontade do Eterno efetivamente for uma marca na minha vida. Ou seja, o Eterno é a
cumprindo a ordem de Yeshua de Mateus 6,33, de buscar em primeiro lugar o reino do Eterno e a sua justiça. E assim eu concluo, queridos. Venha. É um convite eterno de Deus. Venha comigo confrontar o faraó que governa dentro de você, para que eu reine em seu coração. Glória a Que Deus. o Eterno nos capacite, que Ele nos sonde e quebre todo o endurecimento oculto, né, e que nós sejamos livres, né, para servir conforme Yeshua orou ao Pai por nós, né, para que nós sejamos conduzidos a toda a verdade, ou seja, né, no centro da vontade dele, de acordo com as instruções dele. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.